Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a notícia que a PGR pediu que o STF investigasse o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos, alegando que ele estaria fazendo pressão sobre o STF, estaria fazendo extorsão sobre os outros ministros do STF. Vamos falar sobre esses assuntos. Essa notícia foi sugerida por Zeitgeist 2099, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa. A PGR pediu a abertura do inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Tem aqui, e a coisa mais curiosa do mundo, né? Moraes assume inquérito contra Eduardo Bolsonaro e decreta sigilo. É o padrão da lei das fake news. Olha só, como é que foi o sorteio desse negócio? Não teve sorteio, não teve prevenção, não teve nada. O Barroso determinou que seja o Moraes que cuide desse processo. Mas antes, vamos ver qual foi o pedido da PGR, né? Segundo o pedido da PGR, está escrito: os eventos narrados apontam, em suma, para a figura penal da coação no curso do processo. Artigo 344 do Código Penal. Então, vamos lá. Artigo 344 do Código Penal. Aqui, ó, coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então, se, por exemplo, você está sendo acusado de alguma coisa e você coage o juiz, né, ameaça o juiz, fala, ó, se você me julgar errado, eu vou mandar te matar e coisa e tal. Isso, evidentemente, é um crime, coação no curso do processo. Se você ameaça alguma coisa contra o juiz, né, ameaça, ó, vou revelar informações indiscretas sobre você aqui, se você me julgar errado e coisa e tal, ou não julgar como eu quero, é crime, concordamos 100%. Só que qual que é o problema aqui? O núcleo do tipo penal é aqui, ó, usar de violência. Violência não está sendo usada, ninguém está ameaçando ninguém fisicamente, né? Ou grave ameaça, ou seja, qual que seria a grave ameaça que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Ele não pode dizer que a grave ameaça dele é usar o Estado americano para atingir o Xandão, porque ele não tem controle sobre o Estado americano. O Lula tem representação diplomática lá em Washington, ele pode esclarecer qualquer problema que surja nessa situação, né? Aí também, aqui ó, segundo aqui a Jovem Pan, também o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Organizações Criminosas. Então vamos ver aqui o artigo 2º, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta organização criminosa. Aqui, ó, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Ou seja, ele está querendo dizer aqui, ele está querendo colocar o Eduardo Bolsonaro na conspiração do golpe. Está ameaçando, ó, vou te botar no inquérito do golpe, você vai entrar no inquérito do golpe. Tá mais do que na cara que é isso que ele está planejando aqui, ó. Não sendo de se excluir a pertinência do tipo descrito no artigo 359L do Código Penal. Ou seja, qual que é o grande problema dessa história toda aqui? Estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro está preparando um golpe lá, como se o Eduardo Bolsonaro tivesse capacidade de fazer esse golpe, de ele mandar no governo americano para fazer isso, né? Exatamente o que você vê quando você vê essa situação aqui, ó. Moraes assume inquérito contra Eduardo Bolsonaro e decreta sigilo. Então, de cara, assumiu o inquérito e decretou sigilo. De novo, tem muita gente dizendo que o Barroso botou com o Moraes, olha que coisa engraçada, tudo cai com o Moraes no STF, e eu concordo com vocês que tá estranho pra caralho, desde a decisão do Toffoli lá atrás, que abriu o inquérito das fake news, fugindo ao princípio do juiz natural, que é um princípio basilar do devido processo legal, e escolheu o Alexandre de Moraes para ser o juiz e foda-se o resto. Desde aquele momento, né, você tem visto esse tipo de coisa do pessoal colocar tudo cair na mão do Alexandre de Moraes, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que é uma coisa diferente. Aqui, olha só, o filho de Jair Bolsonaro, em diversas ocasiões, diz que quanto mais a primeira turma avançasse no julgamento do seu pai pela articulação de um golpe de Estado após a derrota, aqui, ó, mas ele trabalharia nos Estados Unidos para obter sanções, especialmente contra Moraes, relator do caso sobre o 8 de janeiro. Mas, de novo, como é que você acha que o Eduardo Bolsonaro vai obrigar o governo americano a fazer alguma coisa? Não tem como ele obrigar o governo americano a fazer alguma coisa, né? Aqui, ó, a ofensiva acabou despertando a solidariedade de Moraes dentro do STF, até dos ministros indicados por Bolsonaro. É lógico que todo mundo ali vai ter que falar que é contra uma interferência americana no STF, não tem como dizer de outra forma. Mas é o que eu falo para vocês, tem muita gente no STF, e eu não estou falando só do Cássio Nunes e do André Mendonça, que já tá achando estranho esse negócio do Alexandre de Moraes, já está preocupado com a quantidade de ponta solta que o Alexandre de Moraes está deixando nessa história. Não é que esse pessoal não queira condenar Bolsonaro, é que eles estão preocupados que o Alexandre de Moraes está exagerando nas coisas que está fazendo, está deixando ponta solta, está deixando um monte de erro, está cometendo erros, e é exatamente por isso que faz dele um candidato tão bom. Então, enfim, o que eles estão dizendo aqui é que eles não entendem, que sinalizam que obtendo uma punição a você pelo exercício do trabalho, sinalizam que amanhã pode ser feito contra qualquer um de nós, relator ao blog, o integrante da corte, né? Pois é, pode ser feito contra qualquer um de vocês que deixem uma porta aberta
aberta deste tamanho, que julguem sem previsão legal. Esse é todo o problema. O problema não é a coisa do Alexandre de Moraes, até porque a questão do julgamento do Bolsonaro nem está sendo tratado, tá? Como eu falei para vocês, é muito claro o posicionamento do governo americano que isso tudo é referente à censura, ao fato de terem impedido o X e estar querendo aplicar multas e leis absurdas de censura no Brasil. É isso que é o problema, não é o caso do Bolsonaro é segundo plano, né? Enfim, e outra coisa que o pessoal está colocando aqui, ó, é que esse tipo de coisa pode ajudar o adversário, tá? O Leandro Loyola é esquerdista, tá falando aqui, ó. O pedido do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, para que o STF abra um inquérito para investigar a conduta do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é um presente para a família Bolsonaro e um problema para o governo Lula e para o Supremo. O Gonet, no desespero de fazer alguma coisa, no desespero de tentar conter, porque, de novo, o problema deles é que lá no STF o pessoal está desesperado. Eles fingem que está tudo bem, que não tem problema nenhum, eles estão desesperados. Aí, no desespero de fazer isso, vamos bater no Eduardo Bolsonaro. Aqui, ó, do ponto de vista jurídico, o Gonet está correto. Mentira, o cara tá entregando que ele é esquerdista aqui. Eu já expliquei para vocês que a única maneira do tipo penal caracterizado aqui é se você assumir que o Eduardo Bolsonaro tem o poder sobre o governo americano. Se ele ele só tem o poder de sugestão, ele só tem o poder de falar, olha só, estou fazendo coisa errada aqui. Se não tiver coisa errada, nada acontece, né? Aqui, ó. Recebeu um pedido da liderança do PT na Câmara para investigar a conduta de Eduardo, enxergou relevância por Eduardo ser deputado e fez a consulta do Supremo. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que do ponto de vista legal está correto. Eu discordo dele, mas isso aqui não interessa, porque o problema que ele fala é o seguinte aqui, ó. Do ponto de vista estratégico, no entanto, uma inocência do PT pode fazer resultar em atos de Estado em favor de Bolsonaro e contra o país, ou seja, ele pode acabar convencendo o governo americano de que é exatamente isso que está acontecendo, está havendo uma perseguição clara contra a família Bolsonaro, né? Mas, ao invés disso, Gonet dá aos Bolsonaros e ao governo americano um poderoso argumento de que as autoridades brasileiras perseguem Jair Bolsonaro. Olha só, exatamente, né? Fica muito claro isso. E coloca o Moraes numa situação difícil. Se ele aceitar o pedido, poderá soar como provocação ao pessoal do Trump. Como eu falei para vocês, eles estão assumindo que o governo Trump é teleguiado pela família Bolsonaro. É isso que você acha que é? Que os Bolsonaro mandam no governo Trump? É lógico que não, né? Se aceitar o pedido, vai soar como provocação a isso daqui, o que já o ameaça com sanções devido exatamente a decisões tomadas contra a Big Techs. Então, ou seja, uma coisa, por enquanto, não tem nada a ver com a outra. Mas essa ação agora da PGR pode justamente ligar as duas coisas, pode tornar a ação uma coisa só. O momento é delicado. O Brasil está onde sempre esteve, na periferia dos interesses americanos. Mas na semana passada, o governo Trump tomou 4 atitudes que mostram que está disposto a intimidar o Brasil. Aí ele fala sobre essa questão do Alexandre de Moraes, fala sobre a questão da tríplice fronteira, que o Brasil falou sobre organizações criminosas que estão financiando o terrorismo no mundo, então classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas, esse tipo de coisa, e o governo do Lula, não é que meus meninos do PCC e do Comando Vermelho não é criminoso, não pode não, enfim. Teve o caso do New York Times com os espiões russos no Brasil, que é outra coisa que é muito sabida, que o Brasil realmente tem um negócio enorme, e ainda tem as sanções aqui, a tríplice fronteira. Aí, ou seja, essa é a situação. O Alexandre de Moraes agora, ele já aceitou o negócio, já começou esse processo, mas vai depender como é que ele vai andar com esse processo no final das contas. E isso daqui, do jeito que ele andar com isso, pode piorar ainda mais a situação ao invés de melhorar, pode acabar juntando a coisa toda. E também tem o risco, eu não posso descartar isso, como eu falo a vocês, do pessoal partir para o meio Venezuela de uma vez. Ou seja, não, já que já estamos fazendo merda, mas já enfiamos o pé na lama, vamos para o modo Venezuela de uma vez, fraudar a eleição e acabar com a oposição, prender toda a oposição. Porque nesse processo aqui, ó, além do Eduardo Bolsonaro, o PGR pediu também para ouvir o Jair Bolsonaro. Ué, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Não, mas vai ouvir o Jair Bolsonaro. É claramente uma intimidação do STF contra o Bolsonaro. Claramente isso está ficando estranho. O STF está vendo que não tem alternativa. Agora, o que eu digo para vocês é isso. O Alexandre de Moraes quer comprar a briga. O resto dos ministros ali já estão meio que com o pé atrás nessa história. A coisa pode feder e pode feder feio no final das contas, né? Aqui, ó. O Flávio Bolsonaro falou que está à disposição para conversar com Alexandre de Moraes sobre retroceder, maneiras de retroceder. Se o Alexandre de Moraes precisar conversar com alguém, é o que diz a Isto É. Eu não tenho certeza que o Flávio Bolsonaro tenha dito isso, mas o pessoal está dizendo aqui, ó, ele está tentando chegar até Alexandre de Moraes, que as sanções do Trump são para valer, mas que a gente pode conversar e coisa e tal. Eu não sei se eu acredito nisso não. De qualquer forma, existem canais de negociação para um recuo que não fique tão feio para Alexandre de Moraes, porque né, tem que ser um negócio razoável, tem que ser um acordo aí combinado que não fique tão feio no final das contas, né? Agora, aqui, ó, a Bela Megali está falando uma outra coisa aqui que eu achei interessante. O peso da sanção contra Moraes numa candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência.
O Eduardo Bolsonaro, volta e meia, é citado como um possível substituto do Bolsonaro em 2026, ou seja, Bolsonaro, em princípio, é o candidato da direita em 2026, mas vocês sabem que há uma tentativa muito forte da esquerda de impedir que ele se candidate de qualquer jeito, né? Agora, o Eduardo Bolsonaro não pode ser descartado, isso é verdade, né? E o que eles estão colocando aqui é que justamente ele ganhando essa parada, ele conseguindo reverter essa coisa toda, ele ganha um capital político fantástico no Brasil, não só por ter conseguido resolver esse problema, como também por ter, pela amizade com os Estados Unidos, né? O Trump está fazendo um governo muito polêmico lá nos Estados Unidos, com muitos erros e coisa e tal, mas a verdade é que o Partido Democrata parece estar mais perdido ainda do que isso, e é muito provável a visão de que venha um outro republicano depois, em 2028 também. Então, é uma possibilidade, isso pode estar ajudando o Bolsonaro nesse aspecto também.